Caio, eu sou casado. Faço sexo com uma mulher pelo celular. Tem que ser um bicho grande. Mas eu nunca fiquei na prática. Nunca ficou na prática. Só falta dizer que tá fazendo com camisinha. Com a camisinha. Mas, Faz olha, com capinha. com capinha. E deve ser daquele que abre assim, né? Isso. Não pode ser iPhone. Não pode Porque ser não tem graça. touchscreen. Tem que ser aqueles Motorola velhos assim. É, não, o dela... Pra fazer assim, ó. E aí? O dela é articulado, o dele é touch. Cada um com a mídia que pode. Isso que pode. E aí? Ô, meu amigo, me desculpe, mas é engraçado. É trágico. É bom. Mas nunca fiquei na prática. Olha a frase, Caio. Sei que é a mesma coisa. Concordo com tudo que o Senhor diz. Querido pastor, quero cortar isso, mas meu ser interior está me dizendo que não. E ao mesmo tempo, dizendo sim. É porque o chip dele tem dois lados, sabe? Hoje em dia o cara deve estar com ódio. Oi? O cara vai te ajudar. Não fica com raiva, não, é porque é engraçado. É porque depois eles mandam xingando. Xingando. É, meu caso é sério e você fica rindo. É. Às vezes sei que é só não atender. É. Ser curto e grosso. Olha a outra. Matar o mal pela raiz. Mas se cortar, fica gerando em mim arrependimento. De não ter feito sexo no Isso. celular. E em para ou em não... Peraí. Em parar ou em não ficar na prática. Ou não ficar na prática, a frase é confusa. Minha esposa não merece isso. Mas não quero pensar nesse sentido. E sim no sentido que isso não é bom para minha alma. Me aconselhe, por favor, pastor. Bom, Ele primeiro... coloca, entre o hilário, ele coloca socorro, socorro, depois no final socorro, socorro. Ele está Certo. realmente Sério na parada, né? sério na parada. É. Você O texto que achou que era mas hilário, o caso né? é sério. Agora, número 1, a sua esposa não merece isso mesmo. E número 2, você não deve fazer isso à sua alma. Nenhum dos dois. Nem fazer esse mal a você, que é de um infantilismo imbecilizante, horroroso. Nem a sua esposa tampouco merece isso. Tanto quanto essa é a receita ideal para o cara virar pasta. Não é preciso sair e praticar. Aliás, aqueles que se dedicam ao platonismo desse tipo de celulariedade erótica acabam virando seres de um complexismo tremendo, porque a ambivalência cresce dentro deles. Como eles nunca praticaram, eles sempre ficam na ambivalência que você está. Disse aí, no meu ser íntimo, eu quero dizer não ao mesmo tempo que eu quero dizer sim. Por que você quer dizer não? Porque você sabe o mal que isso lhe faz e sabe que a sua mulher não merece isso. Por que você quer dizer sim? Porque como você não sai de casa para ir a lugar nenhum, dá aquela sensação de que esse é um mal menor e de que é um vício que você pode indulgir, qual você pode viver sem que a casa venha a cair. Mas não é isso. Mesmo que a sua mulher nunca saiba, a casa que está desmoronando é você, meu irmão. Todo dia. Você sabe a verdade. Você disse aí que sabe, que dá razão a Deus. A minha pergunta a você é a seguinte: você acredita que conseguirá manter a sua casa erguida nesse areial, dando razão às palavras de Jesus e enfrentando-as com a arrogância da sua ambivalência, pensando que você é um caso que se transformará numa exceção?
De modo nenhum. A casa já caiu na sua cabeça. Pode não ter se manifestado aos sentidos da sua pobre esposa, mas você já está em derrota e em desgraça total no seu coração. Sem falar que é hilário ouvindo de longe e é tragicamente patético quando a gente olha e observa o que você está fazendo com você mesmo. Ligando para uma mulher e ficando nesse masturbatório do celular a vida inteira, destruindo a sua consciência, infantilizando-se num estado absolutamente patético, fazendo um mal inominável à sua alma, correndo o risco de que a sua mulher leve uma espada de celular no meio do coração, eu lhe garanto, será mortal para ela. Não interessa se você saiu para algum lugar ou se você se dedicou a esse bordel eletrônico. Com tudo isso se realizando no seu coração, afinal de contas, Jesus disse que é do coração que procedem os maus desígnios, entre eles a prostituição, o engano, a mentira, a impureza que você vem praticando. Você sabe a verdade. Lutar contra ela será a desgraça da sua vida. Dar razão a ela e parar hoje, em nome de Jesus, é a sua salvação. E eu lhe digo com toda a gravidade, embora a leitura do seu texto tenha sido engraçado ao espírito tão bem-humorado do Braulio, que muitas vezes lê isso com graça para não chorar. Algumas vezes ele chora. Outras vezes ele tenta tornar mais leve, interpretar a frase, as frases, o conjunto dos dizeres. Agora, a pateticidade na qual você se colocou é inquestionável. E o risco de tragédia sobre a sua vida é inegável. Decida você dizer sim ao sim, dizer não ao não, ao invés de ficar nessa ambivalência que vai colocar você direto num porão aonde o diabo diz não para a desgraça da sua vida, não como uma negação que cura, mas como uma serra que decepa a gente pelo meio e depois não adianta ter arrependimentos tardios que podem salvar a nossa alma, mas frequentemente não restauram a nossa vida, nem o casamento, nem a família de nenhum de nós. Alguém quer comentar alguma coisa? Pois não, querido. Tem um microfone aí perto de você. Pode fazer chegar a ele, por favor. Boa noite, pastor. Hoje mesmo me deparei com uma situação onde o dizer o não, ele se conflitava com a perda da zona de conforto de uma determinada pessoa. E o que decorre disso é que a pessoa acaba vivendo num cárcere a vida inteira por não saber dizer não. Né? É verdade. E diante disso gerou uma situação conflituosa. E o que eu percebo desse sim, sim, não, não, e até em conversa que eu tive com uma pessoa, é que isso é extremamente importante para que você exerça a sua autonomia. Né? E o que eu tenho observado desse sim, sim, não, não, e com a maturidade que o tempo vai dando para a gente, é que isso é extremamente importante para a gente não perder a nossa autonomia. E muitas das vezes a gente tem que sair realmente da zona de conforto para dizer não, para dizer sim. E o que eu vi hoje foi exatamente isso. Foi um encarceramento da falta de sim, sim, não, não dessa pessoa. Isso vai gerando o que você disse mesmo. Um cárcere psicológico, um cárcere nos relacionamentos, porque uma vez que você se habitue a viver para agradar e não para afirmar o que seja verdadeiro, você vai se tornando escravo do agrado. É como tem gente que diz não para tudo sem ponderar, que são aqueles chatos que inviabilizam a vida, que são seres que antipatizam qualquer proposta antes de analisá-la. Existem aqueles que dizem sim para tudo. Vão dizendo sim, Brian, sim, Ryan, sim, Brad. Vão dizendo como aquela mulher ali na serra. E depois, meu amigo, quem diz sim para tudo vai ser esquartejado,
por essas forças que vão puxar cada uma numa direção. E você é arrebentado, destruído, rasgado pelo meio. E aí, Zezinho? Eu estava viajando aqui e eu queria destacar a coisa da parceria com o diabo no sim, sim, não, não. É. Que passar disso é procedência maligna. Uhum. E você falando e mostrou com bastante propriedade os vídeos, onde há uma evocação, né? Há uma parceria junto com o mal. Uhum. E como a nossa sociedade virou uma pasta nesse sentido. É. Como está difícil viver por uma simples palavra que Jesus falou. A vida de vocês tem que ser condizer com a realidade. É. Tem que condizer com a verdade. Uhum. E a sociedade está do jeito que está, e muitas vezes a gente deixa de analisar e se autocriticar e criticar também. E a gente vê como que a gente está vivendo uma irrealidade total, vivendo uma ilusão, por tanta parceria com o mal, e sem essas pessoas se dar conta disso. O que é incrível é que não há, na verdade, há uma consciência, mas depois essa coisa vai se perdendo, e no processo e no caminho, e vai se tornando uma coisa cínica, hipócrita, né, são essas palavras. Mas a coisa vai se tornando tão ruim que fica difícil você viver e manter a sanidade, como ele falou ali, de que você, numa sociedade onde, quando a sociedade diz sim, ela está dizendo não. E quando ela está dizendo não, ela quer dizer sim. Para você se manter um sóbrio, e isso vai para o casamento e para todos os relacionamentos da vida, como é complicado viver nesse ambiente. E como as pessoas que dizem sim quando é sim e não quando é não, de repente começam a ser interpretadas como caretas, como estraga prazeres, como coisas do gênero. Agora, o que é mais chocante é a alienação que se vive em relação ao diabo no processo. Que foi o que eu tentei enfatizar aqui em todas as coisas. Naquela coisa da mulher que é dividida pelo meio e que fica querendo manter dois homens, ou um homem querendo manter duas mulheres, é cômico, é um terror caricato, mas é o diabo falando. E agora você vai ver as consequências. No celular, que em si não é nada, a gente pode usá-lo para o bem, a internet aqui a gente a usa para o bem, o dia inteiro. Mas quando o usuário é um cara esfacelado no seu caráter, ele já é uma mentira na sua conveniência ou na sua força, na sua presunção de manobra, de gestão, de manipulação de fatos, sem crer jamais que o sim, quando deveria ser sim, vai se impor como tal mais cedo ou mais tarde, e que o não, quando deveria ser não, vai nos alcançar mais cedo ou mais tarde, é questão de tempo, a gente é apanhado por um ou por outro, porque a vida não deixa passar, ninguém passa incólume por isso. Independentemente do princípio em si, o que Jesus concluiu é que a não prática desse princípio é conjugalidade com o diabo, com o maligno. Por exemplo, esse nosso irmão aí do celular, parece que ele pensa que é apenas uma questão entre ele e a mulher que está do outro lado da linha e o fato da mulher dele não saber. Em momento algum você ouviu dizer, eu sei que eu estou no meio de uma obra do diabo, de fantasia, de mentira, de engano, que eu estou aqui andando de mão dada com Satanás na minha vida. Porque é tragicamente simples assim. E aí, o que ele acrescenta? Desculpa te interromper. Não, meu irmão. Ele acrescenta aqui. O texto, assim, enfim. Sabe, Caio, eu quero ser gente boa. Mas meu interior fica brigando comigo, me traindo. Existe uma coisa ruim dentro de mim, um pouco de mentira, falsidade, ruindade, perversão, maldade, ódio, vingança, mesquinheza, adultério, roubo, cobiça, ingratidão, frieza. Pastor, o senhor pode me ajudar
Aí ele pede socorro de novo, aí depois ele lança outra. O que devo fazer para parar com isso? Não aguento mais isso, eu quero ser livre, leve como Deus. Não precisa Aí ser como Deus, não. Se ele puder ser livre e leve como um ser humano, em paz, já está maravilhoso. Aí ele finaliza assim, escreve assim, Braulio, eu não fiquei chateado não com a brincadeira, eu entendo, é engraçado, ele admite. Agora, olha só. A única coisa que quero é estar no centro da vontade de Jesus, mas sinto muita dificuldade para ser plena luz. Agora, o que ele descreve sobre ele mesmo, ele até parece que está descrevendo uma coisa que é uma anomalia pertencente apenas ao ser dele. Sim. Mas cada ser humano aqui, ó, Jesus disse que do nosso coração procedem todas essas coisas. E todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Isso é uma questão, meu irmão, de decisão. É verdade. De decisão. A gente adia o processo ad eterno quando a gente fica dizendo, ó Deus, muda meu coração. E o cara já sabe tudo sobre a vontade de Deus, sabe tudo sobre o significado de andar contra a vontade de Deus, mas fica alegando de maneira pretextual de que ele é diferente dos demais seres humanos, que ele é diferente de mim, de você ou de qualquer outra pessoa, que o caso dele é especial quando não é. O que existe aí é uma deliberação de atrasar para sempre a decisão e de transferir para Deus a responsabilidade de operar no coração dele quase como um desejo imposto e implantado por um software no coração de um autômato, essa vontade de dizer não ao que somente ele pode dizer não.